Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi criada em memória da menina Araceli Crespo, de 8 anos, violentada e assassinada em 1973 em Vitória, no Espírito Santo. O crime continua impune, como tantos outros milhares em todo o país. E quem pensa que abuso sexual é só estupro está enganado. Os chamados atos libidinosos, ou seja, sem relação sexual, também são crime. A ansiedade e uma necessidade de proteção das pessoas mais próximas. É assim na vida desta jornalista há 20 anos, desde o abuso sexual. Aos 6, ela entrou no elevador do prédio em que morava, acompanhada de um marceneiro que trabalhava no apartamento vizinho. Ele disse à menina que a dona do apartamento vendia ovos de Páscoa. A menina foi lá e comprou um. Depois foi seguida pelo marceneiro até o elevador. Ele me seguiu, nós subimos, o elevador até meu apartamento e nesse trajeto do elevador até minha casa foi onde aconteceu o fato. Ele passou a mão em mim, que até hoje isso reflete assim, no meu comportamento. Eu sou muito ansiosa, entendeu? Eu tenho que fazer acompanhamento psicológico. E logo depois eu contei aos meus pais. A família deu queixa na delegacia. O homem foi identificado, mas nunca punido. A jornalista foi vítima de um crime que no Código Penal é chamado de ato libidinoso. O ato libidinoso é aquele ato diverso da conjunção carnal, que é a tradicional que se chama de relação sexual. São atos assim que para muitos não configuram coisas mais graves, não configuram crime de estupro, mas que pode perfeitamente, dentro da nova orientação doutrinária e jurisprudencial que nós adotamos, configurar um crime gravíssimo e que as pessoas estão sofrendo diariamente. O caso de repercussão mais recente sobre este tipo de abuso foi o de crianças e adolescentes ginastas, que denunciaram Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico que fez parte da seleção brasileira masculina de ginástica. 42 ginastas e ex-ginastas alegaram ter sido vítimas de algum tipo de abuso do treinador. Mas como evitar o abuso sexual? A psicóloga Lívia Borges diz que a criança precisa ser educada desde bem pequena sobre o assunto, de forma sutil. Os pais devem ensinar, por exemplo, os nomes e gírias usados para as partes íntimas. Eles também devem educar a criança a ter o hábito de contar tudo e inspecionar com frequência o corpo dos filhos. Lívia chama atenção para o convívio com as babás. Às vezes os pais não têm noção do risco que, na verdade, submetem os seus filhos, deixando um filho muito pequeno com uma babá. Às vezes a criança atribui a essa babá a função de masturbá-la, porque é a maneira que mais ocorre. Outras situações é quando os pais não estão em casa e a babá convida alguma outra pessoa e tem um ato sexual na frente da criança. Ou permite o abuso à criança, por parte dessa outra pessoa que ela coloca em casa. Então, assim, a gente sugere que para quem puder, colocar uma câmera é fundamental, mas sempre observar também mudança de comportamento e como a criança reage ao lado dessa pessoa. Segundo a psicóloga, uma das dificuldades em se identificar o abuso é que os pais não costumam aceitar a situação. Às vezes o pai ou a mãe sozinho tenta verificar isso e às vezes opta por, não, acho que é coisa da minha cabeça, acho que não é nada não. É melhor que não seja, mas para a gente ter certeza que não é, converse com outra pessoa.